Oi, pessoal. Essa é uma videoaula sobre o naturalismo. Naturalismo é o segundo movimento literário que surgiu na Europa na segunda metade do século XIX. Na primeira metade a gente teve o romantismo, na segunda metade surgem 4 movimentos literários, o segundo deles foi o naturalismo. Ele vem logo depois do realismo, que surge em 1857, alguns falam 1856, é o ano da publicação de Madame Bovary, e vem depois o naturalismo, 10 anos depois na Europa, com a publicação de Thérèse Raquin em 1867. É o primeiro romance naturalista feito pelo Émile Zola. É o autor de O Germinal, que é considerado a principal obra do naturalismo europeu. A grande naturalismo que diferencia do realismo é a incorporação e a representação das interpretações, isso aqui é um elemento importante, das teorias científicas que se desenvolveram no século XIX a respeito da constituição humana como um ser biológico. Uma dessas interpretações, por exemplo, foi o determinismo, tá? O estudo da biologia, ao longo desse período do século XIX, vai começar a identificar que existe uma genética, mas que nem sempre os seres apresentam o desenvolvimento da sua potencialidade genética da maneira como se espera, porque a genética vai estar em interação com o meio e o contexto. Vamos entender essa história de meio e essa história de contexto. Pensando primeiro no exemplo que vai ser o exemplo de uma planta, tá? Você tem sementes de uma mesma planta, certo? Da mesma espécie de planta. Mas você tem, por exemplo, um tipo de milho que ele tem espigas amarelas grandes, ele vai brotar num pé muito alto, geralmente ali de 1,80 m, 2,10 m. Tô chutando, gente, não tem nada de botânica, não. E esse tipo de milho se diferencia muito de um outro que se encontra, sei lá, em uma outra região, que é um milho de grãos escuros, pretos. Pior que existe milho assim mesmo, viu? Aqui na América do Sul, no Peru, tem um milho que é todo preto. E cujo pé, tô chutando, não faço a menor ideia se é verdade, geralmente tem 1,5 m de altura, no máximo 1,60 m. A pessoa pega as sementes desses dois tipos de milho, dessas duas raças de milho, tá? Vamos aqui, a palavra raça não é a mais adequada, mas é a que eles usam nessa época para falar de diferentes tipos dentro de uma mesma espécie, certo? E aí você observa que num determinado meio geográfico, um meio físico, um certo ambiente geográfico, o milho, aquele amarelo altão, se desenvolve muito bem. Mas num outro meio que tem, por exemplo, um clima diferente, ele não se desenvolve da mesma maneira. Ao invés de ele ter uma grande produtividade, ter várias espigas que brotam com, sei lá, 2 meses depois de atingir o pico do crescimento, esse tipo de milho lá vai se desenvolver de maneira mais lenta. As espigas brotam com mais dificuldade, em menor quantidade, e demora mais tempo para brotar a tal da espiga do milho. Vamos supor que você pega esse mesmo milho, essa mesma semente, planta em áreas de mesmo clima, 2 áreas diferentes de mesmo clima. A mesma, aspas, raça, no mesmo ambiente geográfico com o mesmo clima, mas em um contexto imediato diferente. Por exemplo, 2 fazendas diferentes. Uma fazenda que consegue, por seu contexto imediato, prover água em um determinado tipo de vitamina todos os dias para essa plantação. E na outra, a água e a vitamina só consegue ser oferecida uma vez por semana. E aí você observa que a produtividade desse milho vai ser diferente mesmo no mesmo clima, tá? Em termos humanos,
se pensava esse contexto como um contexto histórico e social. O meio continuava sendo um ambiente geográfico, desse meu exemplo, e a genética são as raças, olha as aspas aqui, gente, isso é importante, humanas, né? Não é um termo adequado, mas é o termo que se usava na época. Qual é o problema dessa ideia quando você está falando de gente? Para a gente isso é fake news. Por quê? Existe uma grande diferença, né, pessoas, entre uma planta e uma pessoa. Falar em determinismo para seres humanos é você aplicar o que vale para a complexidade de uma planta para a complexidade de uma pessoa. Mas, Bianca, eles falavam que o clima mudava o temperamento das pessoas. Juro a você, eles pensavam que o clima mudava o temperamento das pessoas. Mudava o que seria a tendência do temperamento da raça. Como assim temperamento da raça? Amigo, vou te contar essa. E essa é uma ideia extremamente antiga, tá? Existia a ideia de que as raças humanas tinham temperamentos naturais, vindas desde sempre, fazia parte delas isso, e que esses temperamentos da raça teriam maior ou menor expressividade em certos contextos que eram, por exemplo, determinados pelo clima, em certos meios geográficos. Olha só isso aqui. Século XVIII, tá? Carlos Linnaeus, um filósofo cientista. Linnaeus encontrou o que seriam as raças humanas para o pensamento do século XVIII. Existia um Homo sapiens, olha só. Essa seria a espécie e uma subespécie, uma raça. O europeu, o asiático, o africano e o americano, certo? Ali nos grandes continentes. As raças se identificariam primeiro pela cor da pele: branco, amarelo, preto, vermelho. E cada uma delas tem um tipo de comportamento e de temperamento. O homem branco seria sério e forte. Então, ele é muito propenso a um bom trabalho, né? O homem asiático, a raça asiática, teria um temperamento melancólico e seria avarenta, econômica. Não gosta de gastar dinheiro nem de gastar recursos. O homem africano seria impassível, então não passa por grandes emoções, não se abala, e preguiçoso. E o homem americano, nativo das Américas, seria mal-humorado e violento. O século XVIII já estabelecia essas ideias. Então, existiriam temperamentos que eram relativos a cada um dos subtipos dentro da espécie humana, e você já espera de antemão, ao ver os traços físicos de uma pessoa, qual é a sua tendência de temperamento e de comportamento. Por exemplo, um comportamento violento ou um comportamento preguiçoso. Já dá para perceber como é que isso aqui vai ser usado em termos de políticas e como isso vai ser usado para justificar determinadas ideias. Mas, tecnicamente, isso aqui ainda não era ciência, porque não tinha nenhum elemento com a teoria que tentasse fazer uma explicação mais larga do mundo, tá? Era político, as pessoas acreditavam como um consenso nessa grande fake news aqui do Linneu e de outros pensadores da época, mas isso aqui vai ser reforçado depois por aquilo que vai parecer que é ciência e não é. Bianca, como assim? Olha só. O naturalismo é contemporâneo a um período em que a ciência vai ser usada para validar esse racismo que a gente viu e a eugenia. De que maneira? O evolucionismo
Então, a teoria biológica, que agora é conhecimento científico sólido por todas as evidências que foram coletadas durante todo esse período de mais de um século. O evolucionismo explicou para a gente que as condições do meio selecionam os espécimes mais aptos para viver nele. Então, determinada ilha tem muito um tipo de passarinho cujo bico é um bico que é meio tronchinho, porque esse bico é muito eficiente para comer um determinado tipo de planta que é muito abundante ali. Então, os passarinhos que têm geneticamente uma tendência a ter o bico mais tronchinho vão solidificando essa característica na sua descendência, porque são os que conseguem comer melhor aquele tipo de planta que é muito abundante e, portanto, conseguem ser mais fortes, conseguem se manter mais saudáveis, têm mais tempo para procriar e conseguem ter mais filhotes e aquela característica vai solidificando. Na competição por aqueles alimentos, ele se sai melhor e aí ele é mais apto a viver nesse meio. Isso é que é a evolução e é isso que a ciência diz. Isso que a ciência disse na época, tá? Mas essa ciência vai ser interpretada do mesmo jeito que se fez ali a interpretação da história da planta, tentando transpor isso para a gente. Vai se fazer essa transposição no campo das sociedades humanas. E as pessoas chamaram isso de darwinismo social. O darwinismo social vai tentar fazer se é assim entre animais, então entre os humanos também é assim. Essa é a falácia, o erro lógico desse raciocínio. Se entre os animais, o animal mais evoluído, porque é o que está mais apto, ele consegue sobreviver e dominar o meio, entre os seres humanos, os mais evoluídos ocupam as posições sociais de poder. Quem é que ocupava as posições sociais de poder no século XIX? Aquele que já era desde o século XVIII validado como o ser mais confiável entre os subtipos dos homens, né? A aspas, raça branca. Tudo bem? E aí, alguém teve a brilhante ideia de pensar também em termos humanos, para a sociedade humana, o que já se pensava para animais, em eugenia. A eugenia, gente, é a seleção artificial dos melhores espécimes para você solidificar características desejadas em uma determinada espécie. A eugenia começou a ser desenvolvida no século XIX na seleção artificial e pensada cientificamente para rebanhos. Então, você começou a construir, por exemplo, as raças das vacas, dos cavalos, dos porcos, das ovelhas, porque você consegue manter aquela característica, ter a certeza que, sei lá, todas as ovelhas daquela raça vão ter uma lã com certas qualidades. E isso vai ser bom para o seu negócio, porque quando você for vender essa lã tem algumas qualidades que são desejáveis e que você vai conseguir manter ali para a sua venda. Por exemplo, se você tem uma raça de vacas, você consegue ter um padrão de crescimento de peso, se for uma vaca leiteira, de quantidade de litros de leite, de qualidade do leite que ela consegue produzir e tal. Se você faz isso para plantas, você tem um controle de qualidade da produção de determinado tipo de planta. Você sabe como é que vai ser o sabor, o tamanho, a frequência com que vai brotar, por exemplo, a laranja daquele pomar. Só que pessoas não são plantas, pessoas não são animais. Embora sejamos animais, mas não é exatamente a mesma coisa, né? A eugenia para os humanos propunha você fazer entre pessoas o que se já fazia com animais e com plantas. Para evoluir a humanidade, nós deveríamos selecionar artificialmente os mais aptos, para que os mais aptos pudessem ter descendência, dominar o espaço e a espécie evoluir. Não preciso dizer, né, gente, que darwinismo social e eugenia, além de fake,
no caso de seres humanos, selecionar artificialmente é contra todos os direitos humanos básicos, né? O pior é que isso foi praticado. E não foi somente pela Alemanha nazista. Antes do cientificismo, no século XIX, para essa diferença ficar muito clara, já existiu a ideia de que havia raças diferentes, bota sempre aspas aí na palavra raças, e que cada raça tem um temperamento e uma atitude geral diante do trabalho, da vida também. Depois do cientificismo do século XIX, e por cientificismo aqui, gente, eu estou falando da interpretação ideológica e política com fins determinados das descobertas científicas que foram feitas no século XIX. Esse cientificismo, essa falsa ciência, esse jeito de você elaborar fake news do século XIX, estabeleceu que as raças são estágios diferentes da evolução da espécie. Então, o ser humano ele teria o início de um processo evolutivo com a raça mais primitiva e ele teria um ápice naquele momento, que seria a raça humana mais evoluída. Vai se estabelecer que as nações vão prosperar se elas tiverem um povo evoluído como espécie. E é aqui que a eugenia entrou, porque na Europa e nos Estados Unidos também se entendeu que a miscigenação atrapalhava a evolução da espécie. Afinal, você não tem um controle de qualidade sobre os produtos da miscigenação. Você não sabe o que aquela mistura de genes vai gerar. Tratando de novo pessoas como plantas e como animais. E os recursos econômicos e sociais deveriam ser destinados para a evolução do povo e da nação. Então, lá fora do Brasil, a ideia era separar as raças, dar recursos para as pessoas da raça superior, porque elas devem ser selecionadas para que o povo se torne mais evoluído, mais forte, mais próspero e possa dominar. As pessoas da raça inferior ou representantes, isso é horrível, defeituosos, deveriam ser impedidos de competir socialmente, deveriam ser impedidos, inclusive, de ter descendência, porque isso vai impedir a espécie de evoluir. Tá parecendo muito duro falar isso, mas duro ainda foi ver isso acontecer e saber que isso aconteceu. Todas essas ideias de fake news foram interpretadas pelas pessoas como coisas que existiam no mundo real, elas foram entendidas como verdade. E aí aconteceram coisas como isso aqui. Olha só. Olha o que é que se construiu de imagens sobre miscigenação nos Estados Unidos no momento da reeleição de Lincoln, do presidente Abraham Lincoln. O que a miscigenação é, o que nós devemos esperar agora que o Sr. Lincoln foi reeleito. Vejam como é que a representação desse casal interracial tem uma conotação extremamente negativa nesse cartaz, feito em Nova York. Você pode depois olhar, gente, esse linkzinho aqui, que lá vai ter o contexto em que esse cartaz foi publicado, a notícia, o que se fala sobre ele, tá? Olha como é feita a representação, gente, das etnias e principalmente observa a representação desse homem preto. Como existe um olhar que dá para ele características que são negativas, caricaturais. Esse é o momento que eu vou ter que mostrar muita coisa horrível para vocês, então é isso. Em 1907, Indiana, nos Estados Unidos, o estado de Indiana propôs leis eugênicas. Isso aqui é apresentado na
placa, numa placa que fica na frente de uma biblioteca pública. Você pode depois ver aqui embaixo a outra placa também, porque tem uma continuação isso aqui. Depois você pode copiar esse texto, jogar no Google Tradutor, ou você mesmo traduzir, se você tiver um desenrolar legal em inglês, para ver se eu estou fazendo a tradução correta. Mas olha só o que diz a placa. Por volta do final do século XIX, né, dos anos 1800, as autoridades de Indiana acreditavam que criminalidade, problemas mentais e pobreza eram hereditárias. Era genético você ser pobre. E, portanto, se é genética a tendência de uma pessoa ser pobre, entra ali no determinismo. As pessoas são determinadas pela genética. O meio ambiente, físico, como um meio geográfico, e o contexto só aceleram ou desaceleram, favorecem ou desfavorecem que as tendências genéticas se apresentem. Várias leis foram produzidas, né, baseadas nessa crença. Em 1907, o governador Franklin Hanley, J. Franklin Hanley, aprovou a primeira lei eugênica estadual, tornando mandatória, quer dizer, compulsória, obrigatória, a esterilização de certos indivíduos em custódia do Estado. As esterilizações começaram ali, elas foram autorizadas em 1909 pelo governador Thomas R. Marshall. Quem é que era esterilizado? Pessoas pobres, pessoas que tivessem alguma forma de deficiência mental nos Estados Unidos. As pessoas pobres muitas vezes tinham a questão étnica também. Isso significava, frequentemente, na maioria dos casos, descendentes de indígenas americanos e afrodescendentes. Quem logo depois vai começar a implementar isso vai ser a Alemanha nazista, com pessoas portadoras de deficiência física e mental, com leis restritivas e depois leis de combate e depois leis de extermínio contra pessoas de orientação sexual homossexual, contra ciganos, judeus e pretos. Essa imagem, desculpa, isso me incomoda muito. Essa imagem é de um fenômeno que a gente pode chamar de zoológicos humanos. Eles aconteceram na segunda metade do século XIX e se estenderam até 1958 na Bélgica. Esse é o cartaz de anúncio para uma exposição etnográfica, etnológica, que acontecia no Jardim de Aclimação de Paris e é um dos zoológicos humanos. As exposições etnológicas, as exposições de etnias no século XIX, elas formavam verdadeiros zoológicos humanos. As pessoas eram levadas, tribos inteiras às vezes, para serem expostas para a audiência de determinadas cidades. Essas exposições etnológicas frequentemente aconteciam em jardins zoológicos, em áreas próximas onde os animais daquelas regiões do mundo eram exibidos. E esse cartaz, especificamente em francês, ele fala da curiosa progenitura de um homem preto, aqui se usa négresse, né, de negro em francês, vamos falar em preto, por favor, de Bornéu,
um representante da espécie e um representante da espécie simiesca. A curiosa progenitura significa que existe uma relação de progênio, uma relação de ascendência e descendência genética entre a espécie simiesca, o macaco, e essa etnia de homens pretos de Bornéu. O homem de Bois é o homem do bosque, uma atração única e sensacional. E antes que a gente tente pensar para relativizar o que pode ter sido isso, porque é tão chocante que a gente tenta pensar, não, mas eles queriam conhecer a etnia, era uma exposição etnológica, entendam que são as condições humanas do que foi feito. E os discursos que circulavam essas coisas, tá? Essa é uma notícia do New York Times. Olha aqui a data, gente. Depois você pode ir nesse link que você vai encontrar o texto completo. 9 de setembro de 1906. Um bosquímano divide uma jaula com os macacos do Parque do Bronx. Alguns gargalham e riem com suas manias, atitudes, mas muitos não estão satisfeitos. O tratador solta ele de tempos em tempos, em alguns momentos, de vez em quando. O tratador dos macacos. Observe esse trechinho que eu destaquei para vocês. O ser humano acontece de ser um bosquímano, uma das raças que os cientistas não classificam alta na escala humana. Mas para a pessoa mediana não cientista, na multidão de sightseers, ai meu Deus, como é que se traduz isso? Na multidão de pessoas que estão visitando, na multidão dos visitantes, havia alguma coisa na exibição que era desagradável. O texto faz parecer que, olha, tá tudo bem, porque os cientistas dizem que essa não é uma raça muito humana, porque ela não é muito próxima dos seres evoluídos. Mas é chocante somente para as pessoas que não são cientistas. Os cientistas dizem que está tudo certo. Não, gente. E não é ciência, é pseudociência, é fake news, é manipulação, é falácia. Mas a falácia fez com que pelo menos um homem fosse aprisionado numa jaula que ele compartilhou com macacos. Bianca, o que é que isso tem a ver com literatura brasileira? Tem tudo a ver. A gente viu no início do vídeo que o naturalismo surge na Europa em 1867. No Brasil vai vir um pouquinho depois, em 1881, com um romance chamado Mulato. Esse primeiro romance naturalista vai ter como assunto principal a posição do homem mestiço na sociedade brasileira. O protagonista dessa história é esse homem mulato de que fala o título. É uma expressão que a gente tenta evitar hoje, porque a gente sabe as cargas históricas dela, mas eu não vou conseguir evitar, já que é a palavra que é usada no texto, tá bom? Pra vocês terem uma noção de como a coisa é pesada no que se refere a como se compreende a questão da escala das raças, da evolução das raças. Observa o posicionamento de dois personagens dessa narrativa. Senhora Dona Quitéria Inocência de Freitas Santiago, viúva brasileira rica, de muita religião e escrúpulos de sangue, e para quem um escravo não era um homem, e o fato de não ser branco constituía, só por si, um crime. Foi uma fera,
às suas mãos, ou por ordem dela, vários escravos sucumbiram ao bronco, à fome, à sede e ao ferro em brasa. Quando você pensa para seres humanos aquilo que seria válido para a criação de animais, você reduz os seres humanos a animais. E você está legitimando que pessoas tratem seres humanos como animais, marcando com ferro quente, por exemplo. Essa daqui é outra personagem da narrativa. Dona Maria Bárbara, apesar de muito piedosa, apesar do seu grande fervor pela igreja e apesar das missas que papava por dia, era uma fúria, uma víbora, dava nos escravos por hábito e por gosto. Só falava a gritar, e quando se punha a ralhar, Deus nos acuda, incomodava toda a vizinhança. Insuportável. Maria Bárbara tinha o verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na fazenda. Tratava muito dos avós, quase todos portugueses, muito orgulhosa, muito cheia de escrúpulos de sangue. Escrúpulos de sangue, gente, é justamente essa ideia de você buscar uma raça, aspas, tá? Pura. Quando falava nos pretos, dizia os sujos. E quando se referia a um mulato, dizia o cabra. Olha a animalização aqui da pessoa, tá? Em Alcântara tiveram uma capela de Santa Bárbara e obrigava sua escravatura a rezar aí todas as noites, em coro de braços abertos, às vezes algemados. Lembrava-se com grandes suspiros do marido, do seu João Hipólito, um português fino, de olhos azuis e cabelos louros. Maria Bárbara tinha grande admiração pelos portugueses. Dedicava-lhes um entusiasmo sem limites. Preferia-os em tudo aos brasileiros. Quando a filha foi pedida por Manuel Pedro, então principiante no comércio da capital, ela dissera: bem, ao menos tenho certeza de que é branco. Ainda no mesmo romance, a gente tem um pensamento, uma lembrança de Raimundo quando é criança. Uma informação importante, se você não conhece nada do enredo desse romance. Raimundo não sabe que ele é filho de uma mulher preta, escrava, que era escrava quando ele nasceu e que ele nasceu escravo. Filho de um senhor branco com essa escrava. Então, apesar de ele ter características de um homem mestiço, ele não tem essa noção de que ele é um homem mestiço. E quando criança, que ele é mandado para Portugal para estudar lá, ele vai ter um momento inicial que é muito difícil, entre outras coisas por causa disso aqui. Não gostava, Raimundo não gostava dos outros meninos, porque lhe chamavam macaquinho. E você entendeu quando a gente viu aquele anúncio do Jardim de Aclimação de Paris? O que significa isso? Em outro romance do mesmo autor, Aloysio Azevedo, que é o principal autor naturalista brasileiro, a gente tem as seguintes afirmações feitas pelo narrador. Primeiro descrevendo uma das personagens. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda sua virgindade. A alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco, e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Jerônimo é um homem português nessa história. Ele vai conviver com vários mestiços no Brasil. E é aí que a sua alma vai aprender lascívia de macaco. Lascívia, gente, é sensualidade. O sangue da mestiça reclamou seus direitos de apuração. Apuração, gente, é no sentido de tornar mais puro. E Rita
preferiu no europeu o macho de raça superior. Essas são as ideias que eram defendidas no Brasil no final do século XIX. Eu acho que agora você entende por que certas ideias ainda são defendidas no Brasil no início do século XXI. Eu vou ficar por aqui. Até a próxima.